Olá, turma! Atenção para a correção das atividades de hoje. A nossa correção, ela se tratará de atividades que nós passamos para vocês, quintos anos, no dia 21 de maio de 2021, na sexta-feira. Aqui quem fala com vocês é o professor Ítalo Silva e vou acompanhar vocês nesse vídeo para a gente conseguir fazer uma correção dessa atividade. A atividade, ela começou com a indicação de um vídeo muito interessante e que trazia ali no vídeo uma explicação bem específica, bem clara para vocês sobre o uso de an e ão. Olha só, a gente vai utilizar o an e ão no final das frases para conotar a marcação de tempo. Professor, como assim marcação de tempo? Se trata de um tempo passado, de um tempo presente ou de um tempo futuro. Então, como que você identifica se aquele verbo, ou seja, verbo, lembre que verbo é sempre a ação. Se aquela ação ela já aconteceu, ela está acontecendo ou ela irá acontecer. Então, os alunos estudam. Eu estou dizendo que presente, então termina com ão. Estudam, está acontecendo, é presente, é ação que está sendo realizada. Se for uma ação que já aconteceu, já foi realizada, então eu vou utilizar os alunos estudarão. Então, passou, já foi. Ou poderia, as crianças dormirão. Então, olha só, o ão aqui fica para marcar que já aconteceu aquela ação. E quando eu vou então dizer que vai acontecer, irá, né? A palavra irá, ou seja, que vai acontecer, ela termina ali com o a com acento. Então, se isso for passado, né? Se isso for futuro, ou seja, se a ação ela irá acontecer, pode vir a acontecer, então eu vou colocar o quê? Que o ão com o tio, né? O a, tio, o, né? O que nós vamos ter então aqui? Uma marcação na linguagem para indicar de que foi. Aí então fica assim, pessoal, o an ou o ão, né? Esse quadro aqui já está mostrando para vocês como que vocês vão conseguir recordar essa ideia, futuro ou passado. Então, na terminação dos verbos, qual que vai ser a diferença? Ontem, aprenderam. Amanhã, aprenderão. Ontem, começaram. Amanhã, começarão. Ontem, ouviram. Amanhã, ouvirão. Ontem, passearam. Amanhã, passearão. Ontem, pintaram. Amanhã, pintarão. Ontem, beberam. Amanhã, beberão. Então, pessoal, olha que simples. Se você recordar aqui, né, desse quadro, você vai, a partir de agora, a partir dessa aula, conseguir recordar sempre de como que a marcação no final dos verbos vai indicar o tempo, a marcação de tempo, quando foi passado ou futuro, ou ainda no presente, como nós falamos anteriormente. Vamos para a correção então da atividade. Dado isso, vamos a número 1. Nos relatos de memórias, geralmente os verbos são usados no tempo pretérito, ou seja, no tempo passado. Então, por quê? Uma memória não é uma memória do que vai acontecer. Não tem como ter memória do que vai acontecer. Se é memória, significa que é remeter-se a uma construção já passado, que a gente chama de pretérito, para indicar que os fatos já aconteceram. Foi. Releia um trecho do relato de memória de Raquel de Queiroz. E o trecho diz assim, abre aspas, acabaram com a tabuada, com a sabatina e com a palmatória. Acho que foi boa ideia. Então, junte-se
né, com os colegas, como a gente fez essa atividade fora da classe, porque estamos no ensino remoto. Então, com seus familiares e com quem te ajuda nas suas atividades aí, e reescreva esse trecho passando essa ideia do trecho de Raquel de Queiroz, que está no passado, para uma ideia de futuro, uma conotação de que irá acontecer. Então ficou assim, a palavra acabarão ficou como acabarão, né? Como se vai acontecer, como se a ação, o verbo ainda está por vir, né? Ainda irá acontecer. Então, acabaram com a tabuada, com a sabatina e com a palmatória. Acho que, olha só, a ideia aqui, né? Se eu vou trocar então para será, porque dizia aqui, ó, acho que foi, agora será. Então eu troco o passaram para passarão e o foi por será. Então, quando você aprende a fazer isso, você consegue transformar a localização de tempo do seu texto. E aí vamos continuar a correção. No 2 diz assim: leia no quadro as duplas de verbos. Encontraram, levaram, deixaram, encontrarão, levarão e deixarão. Então, percebe que na primeira linha, né, as palavras estão para o passado. E na segunda linha estão para o que será, para o futuro. Então, pede assim: escreva as formas verbais que estão pelo futuro. Então, quais são? Todas terminadas em ão, né? E depois circular aí a sílaba tônica, que é a sílaba forte das palavras. Quando a sílaba tônica, ela conota para nós aqui, com ão, o futuro. Ou seja, acontecerá, acontecerão. Então, vamos lá. Fica então as palavras encontrarão, levarão e deixarão. Número 6. Complete as frases de forma adequada. A terminação ão pelos verbos indica a ideia de passado. E a terminação rão, né, dos verbos indica futuro, como já marcamos aí. E aqui diz assim, olha só. No texto a seguir, 3 palavras estão escritas de forma incorreta, propositalmente. Encontre-as e as sublinhe. Então, quais são os trechos? Esses trechos que já estão aqui marcados para nós. Fizeram e também proliferarão e também passarão. Então, essas 3 palavras, fizeram, proliferarão e passarão. Por quê? A letra A pede, né? Como essas palavras deveriam estar escritas? Deveriam estar escritas no passado. Por quê? Que a gente sabe que deveriam estar escritas no passado, que é a letra B. Simples, pessoal, porque o texto já começa dizendo no início do século XX. Se nós estamos no século XXI, significa que o texto está dizendo de algo que já foi e não de algo que será. Então, porque nós temos na primeira linha essa primeira afirmativa de marcação do século, nós sabemos que o texto deveria estar no passado, né? A conotação dessas 3 palavras, fizerão, proliferarão e passarão, deveriam estar no passado, ou seja, deveria estar fizeram, proliferaram e passaram, ok? É isso, pessoal. Se você ficou em dúvida em alguma parte da nossa correção, reveja o vídeo, troque ideia com o seu professor ou com a sua professora. Estamos aqui para ajudar vocês. Até a próxima correção e um abraço!